foi o louvor. Eu estava na minha casa, já acabava de casar, e Deus falou para mim, vai no site do louvor. E foi nítido a voz dele. Então Deus começou a trabalhar, eu fui aprendendo, ainda estou aprendendo, mas eu sempre tive isso dentro do meu coração. Aí eu sempre gostei de escrever, compor, e Deus começou a usar músicas, né? Usar músicas, mas eu não estava para ninguém, pensava, quem vai ter escutar a música, né? Quem vai, quem sou eu para mostrar? Aí eu fazia algumas músicas, eu cantei uma das primeiras na igreja onde eu fiz parte, e daí quando foi em 2019 eu tive um surto psicótico. Eu fiquei com depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, e eu fiquei 3 meses que parecia uma louca mesmo, assim, eu não sabia quem eu era muitas vezes, esquecia dos meus filhos, e foi um momento muito difícil, mas o que me ajudava era a música, era o louvor a Deus. Várias vezes eu tinha visões, eu ouvia vozes, eu estava em lugares de muita escuridão, mesmo depois de encontrar Jesus. Então, eu começava a cantar, saía na rua, lá onde eu moro, cantando. Acho que com certeza as pessoas olhavam e pensavam, essa menina é doida, mas eu sou mesmo. Uma coisa que eu sou doida por Jesus, eu amo o Senhor. E eu falo que se até agora eu estou aqui é porque Ele me preservou, Ele resgatou a minha mente. E depois disso eu comecei a participar de como se fosse para você aprender a compor pelo Instagram, de várias pessoas do Brasil inteiro. E ali, dentro de tantas pessoas que servem ao Senhor, de tantos estilos, eu fui uma das escolhidas para gravar e eu estava pela surpresa, porque tinha pessoas ali dentro, até onde eu faço parte, muito boas, muito melhores, muito capazes do que eu, mas eu passei 30 dias ali compondo uma canção por dia e no final eu fui presenteada com toda a gravação, porque a gente não é sabe, não é barato. Eu não tenho condições de gravar uma música, mas se o Senhor foi fazendo promessa falando que Ele estava me levando para isso. Então eu estou aqui hoje, é uma honra para mim estar servindo vocês e que cada vez mais a gente esteja juntos. É isso. É isso aí, essa aí é a Dona Turquinha. O que você apresentar assim para o seu irmão Cleverson? Glória a Deus, né? Meu nome é Cleverson, Camilo, né? E a música, ela começou na minha vida de uma forma um tanto complexa, não dando para ver. Porque eu até brinquei, né, falando dos nossos apelidos. Mas assim, o Senhor Jesus, ele trabalhou em muitas coisas. E uma das coisas principais que eu acho que o Senhor Jesus trabalhou e tem trabalhado é a identidade. Então, até hoje, nesse período de crédito, até minha mãe me chama de crédito. Mas eu sou dela, sou marido da Débora, pai da Sara, da Ana, da Milena. E a música, ela está na minha vida desde cedo. Quando eu era pequenininho, eu também cisnerei igual aqui. Eu pegava o negócio de uma sentada, ficava no sofá, botava minha irmã mais nova sentada e ela era minha plateia e eu ficava comigo. Em 97, a gente lá nos 17 anos, a gente começou o grupo de Rapeiros da Periferia. E ao mesmo tempo que foi algo muito grande, eu vou falar com o meu amigo Vanderlei hoje, algo que é muito ligado a uma palavra chamada orgulho. E se você for estudar um pouquinho da palavra orgulho, ela vem uma raiz muito maligna. E o orgulho que estava misturado a diversas outras coisas me levaram a uma subida e uma queda muito grande cantando no mundão. A gente experimentou em 2 anos, a gente está com palcos com os maiores grupos de rap do Brasil. Daqui a pouco eu já estava dentro das piores biqueiras, debaixo do ponte, fazendo tudo desagrado assim. Até que passou um maluco, 3 dias sem tomar, 4 dias sem aparecer em casa, 3 noites e 4 dias. Passou um cara de bicicleta. Você já ouviu falar de Jesus? Pensei que Jesus, cara, essa bicicleta devia roubar o cara. Eu acho que é aí que eu me converti. Me passou um arrependimento tão grande, aquele cara saiu fora gritando, Jesus te ama, Jesus te ama. E daí eu sei que muitas coisas aconteceram, eu lembro que eu olhei para cima de umas estrelas, uma noite nublada, e eu falei, Deus, se você existe,
tira a minha vida agora que eu não aguento mais esse sofrimento. Ou faz eu mudar de vida porque eu não aguento mais. No outro dia eu fui para Pirapara, numa casa de recuperação. Já faz 19 anos desse dia. Nunca mais voltei atrás. Dificuldades, tem, mas a vida do Senhor Jesus ela é muito preciosa, é muito linda. E por que eu estou me apresentando já contando essa tragédia? Porque é muito bonito, né? Como os irmãos cantam bonito, olha os instrumentos. Mas sabem que todos somos pecadores. Somos pecadores, somos falhos. E por muita misericórdia de Cristo nós estamos vivos. E essa conferência é para mostrar esse mover de adoração do Senhor. Quando me voltei para Deus, Ele se voltou para mim. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a nós. É isso que tem acontecido. Nós estamos buscando se achegar a Ele até hoje, todos os dias. Amém. Glória a Deus. Eu queria que vocês compartilhassem, né, brevemente, como que é a rotina diária de devoção de vocês. Como que vocês começam o dia de vocês, no metade do dia, como que você ensina essa vida de devoção. Então, eu gosto de estar separando tempo pela manhã, né? Meus filhos vão para a escola, eu já tive ali um momento de oração, gosto de estar na palavra, sempre estou lá no Instagram falando, né, aquilo que Deus coloca no meu coração, porque eu penso que ali também é uma expressão da vontade de Deus, mas eu sempre tento estar buscando mais e mais. Quando eu vejo que eu todo mundo, porque às vezes você está naquela mesa rotineira, eu sempre peço ao Senhor que me desperte, eu sempre vejo Deus me despertando. Mas é isso, eu sempre parto de oração, não tem como, né? Porque o que a gente faz aqui é só um reflexo do que a gente é no pacto do Senhor. Professor, e aí, irmão, porque Espírito de verdade, o que significa essa fala? Quando Jesus fala para a mulher samaritana, em Espírito, Deus é curadores, então, em Espírito de verdade, como você compreende, de se compartilhar com os nossos irmãos, o teu entendimento, a tua vida diária. A nossa vida diária é importante falar do testemunho, pastor Hermes. Não faz ideia do que o Senhor fez em nossas vidas. Aquela tarde a gente tomou um café. A gente tem uma caminhada no Senhor, no março, me conhece há muitos anos, e por mais que a gente canta rap, cantamos muito tempo, né, rap, rock, nas igrejas, nos eventos, a gente sempre teve uma vida de muita busca pelo Espírito Santo. Então, vai ter agenda sábado, domingo, então sexta-feira nós estamos buscando em jejum, em oração, a gente sempre teve essa busca, essa vida de busca, de oração, de jejum semanal. E por que a pastor tem uma importância muito grande nesse nosso final de ano? A gente tem um café com o pastor aqui. E Deus falou muito da simplicidade dele, o Senhor falou muito comigo sobre esse tempo de consagração, sobre esse tempo de busca. Eu fiz um propósito comigo mesmo, sabe aquele propósito que você fala? Sem pensar muito? Eu botava meu celular para despertar no horário e eu acordava uma hora antes. Sabe, você tenta dormir de novo? Não consegue. Eu comecei a ligar, mas Deus chamou mesmo. E a gente começou a orar. E não é chavão de crente, não. São coisas reais que aconteceram. A gente começou a orar os propósitos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Né? Propósito, se eu sou cristão, se eu estou no altar, eu preciso ter uma vida. Não posso estar lá com SPC, Serasa e tudo mais. Né? E o Senhor Jesus me ajudou muito, a gente conseguiu até o final do ano quitar e pagar todas as contas. E eu creio que muito no propósito de buscar oração. Deus, não tenho mais, a gente já trabalha, Senhor, é contigo, toca. Sabe, vida diária de oração. Vida diária de oração. O cristão ele tem que ter uma vida diária de oração. Tem um apóstolo, um profeta, o Judá Vermelho, que é muito louco, ele fala, cara, você acorda, você já volta, já cai de joelho. E é uma verdade, você vai acordar
o olho, cai no joelho orando, já agradecendo pelo dia, agradecendo pela vida, agradecendo. Quanto mais você tem um coração grato, naturalmente as coisas vão acontecendo. A gente traz muito esse modelo de oração para os meus filhos. É engraçado, você pega ela até pequenininha orando, ela já começa: pai, eu te agradeço, eu te agradeço, e vai embora. E isso eu acho que o Senhor se agrada. Eu acho que quando a gente fala desse momento de devoção, eu acho que é ter esse coração grato, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem nos dado, né? Por mais que às vezes a gente não tenha tudo que é aquilo que a gente queria, mas a gente pode lembrar que Deus não cria filhos mimados, né? Cria filhos de justiça e honra. Glória a Deus, Senhor. Essa semana a gente compartilhou aqui na igreja, né? Fazendo uma pré-esquerda da conferência, a gente falou muito sobre a oferta pacífica, que é a oferta criativa, né? Às vezes a gente vê mais tempo reclamando, murmurando, do que agradecendo o que tem saúde, o que tem roupa, comida, tem bebida. Isso também faz parte da nossa vida de adoração. Isso também faz parte do altar de Deus. E se você pegar os sacerdotes, em Levítico 6, que é o nosso tema aqui, como altar, a oferta que eles apresentavam ao Senhor ali era a oferta pacífica, a oferta de gratidão. Eles mais agradeciam a Deus do que ficavam reclamando e murmurando, né? É que a gente poderia passar a noite inteira, poder falar das Asaf, né? Que olhou o ímpio prosperando, o ímpio andando de carrão, as mulheres do ímpio escapando comida, tudo incomodando, mas até que Asaf entra no templo e vê a consequência da ira de Deus sobre a vida do mundo. Então, olha, a nossa gratidão, né? Salmo 116, 12 diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Com interrogação, a pergunta, o próprio salmista fazendo a pergunta, e aí ele termina dizendo assim: eu beberei do cálice da salvação. Não é mais o carro que eu dirijo, não é a casa que eu tenho, não é a roupa que eu visto, é a glória de Deus, é a manifestação da presença de Deus. É quando Jesus, cara, ele nos resgata do lamaçal do pecado e fala assim: vem, que agora você está salvo. Nem a morte, nem o pecado, nem o Satanás, nem os demônios, nem o principado, mais nada tem autoridade sobre você, a não ser Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos sair aqui entendendo. Tendo fogo, tendo lenha esse poder. Glória a Deus, irmãos. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente que está falando sobre fogo no altar. O que significa para vocês esse fogo no altar? Para mim, significa a presença de Deus. A presença de Deus. E a gente manter isso é um grande desafio. Porque ainda mais hoje, como a gente vê nas redes sociais, no celular, né? Muitas vezes a gente gasta tanto tempo, né? Tem até um postzinho que fala que o tempo gasto nas redes sociais para mostrar naquele dia que é uma desculpa às vezes que não tem tempo para orar. Então, o fogo no altar é a presença de Deus. E eu quero que Ele queimando e sendo forte da minha vida. E é exatamente isso, né? O fogo da presença do Senhor, né? Outro dia a gente estava orando e ela: meu Deus, esquentou tudo aqui. O Senhor, ele se manifesta em fogo, ele se manifesta em calor, em presença, em graça. Uma coisa que eu falou, né? O altar é a manifestação daquilo que a gente tem buscado no nosso secreto. E quando você tem essa vida de secreto, essa vida que agrada o Espírito Santo, ele vai se manifestar. Não porque você tem alguma coisa, porque você é especial, mas pela misericórdia da sua vida. Que há em Cristo. E é muito gostoso quando você está louvando, está adorando, e aquela presença maravilhosa, ela vem, invade todos os irmãos. E a gente começa a ver nessa manifestação do Senhor os milagres dele acontecendo. Uma vez a gente foi tocar, bem legal essa história. A gente foi convidado para tocar num lugar
Só que a gente faz muitos